terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, avaliação gratuita, dia de atendimento na Crisonto. Venha sorrir com a gente. Você é nossa prioridade. Venha para Crisonto, odontologia. Por sua igreja ele vai. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. 139, em frente à Fred Refrigeração. A Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão faminto, se prepara para tragar. Quem não desperta e deixa de ficar alerta, não fechando a porta aberta, ele está a procurar. Mas para mim o seu rugir não tem efeito, pois eu guardo em meu peito a unção de Jeová. Tenho certeza que Satã está falido, pois ele já foi vencido pelo leão de Judá. Estou debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Sigo o leão, abri a boca lá na cova, minha 10, 12, sem juros. debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Sigo o leão, abri a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Nessa disputa quem manter sua coroa nunca vai sofrer à toa, o Senhor vem ajudar. Nesse caminho o crente sobe, o crente desce, mesmo quando ele padece, vencedor sempre será. E na batalha vai vencendo a todo instante, enfrentando até gigante com rugido de leão. A sua fé por pequenina que pareça vai
acerta na cabeça. E o gigante vem ao sul. Estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá da cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá da cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Se o leão abrir a boca lá da cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Queria aproveitar as promoções do dia aí, do Comercial Chico Rico. Comercial Chico Rico, vende tudo da cidade. Vamos lá, no Comercial Chico Rico. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Romanos 10:17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 está escrito, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não existe fé sem a palavra de Deus. A fé é somente as escrituras, é somente o que está escrito. Se alguém vos ensinar uma outra fé, que não é o que está escrito, você está sendo enganado por Satanás. Está entrando em doutrina de demônios. Porque as escrituras só nos apresentam uma fé. No livro de Efésios capítulo 4, a Bíblia fala uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e nós por Ele. Então se alguém vos apresentar uma outra fé, que não é o que está escrito, que não é o que Jesus pegou e os apóstolos ensinaram, despreze, não aceite, porque se você aceitar, você estará entrando no caminho de morte, e morte eterna. Porque a Bíblia fala que nós estamos diante de dois caminhos. A Bíblia fala para nós escolher a vida. Está escrito assim: eis eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida para que viva. E Jesus disse: vocês não querem vir a mim para teres vida. Infelizmente a maioria escolhe caminho de morte, mas é para que também se cumpra as escrituras, que a Bíblia diz que vai mais gente para o inferno do que gente entra no reino de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13. A Bíblia nos mostra que a porta larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Então poucos são os que entram pela vida eterna, que é Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia nos mostra em João 10:9 que Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Então, infelizmente, a maioria amaram mais as trevas do que a luz, para que se cumpra também as escrituras. A Bíblia diz que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Infelizmente o homem, por causa da sua natureza, é uma natureza maldita e diabólica. É a natureza do homem. O homem natural só inclina para as coisas do diabo. Os homens espirituais que aceitaram o testemunho de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo, este inclina para as coisas que são espirituais e celestiais da parte de Deus. Então, infelizmente, a maioria não quer receber o Espírito Santo da verdade, para ser guiado pela verdade e ser salvo pela verdade. Porque está escrito em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No João 8:36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas estão presas e mortas nos seus delitos e pecados. Muitas pessoas estão acorrentadas com correntes que Satanás já colocou. Vamos lá, extrema variedade. Colocaram corrente no povo. Colete bancário, tá aí, meu amigo. Extrema variedade. Colocaram corrente no povo. Tem corrente no pescoço. Tem corrente nas pernas. Satanás aprisionou essa nação. Esse mundo, essa terra, sabe, aprisionada pelo próprio diabo. Porque o povo não quer receber o amor da verdade para se salvarem. Está escrito em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Infelizmente o povo está cego, mas o povo não quer ver. A Bíblia nos mostra que existiam muitos homens que eram cegos. Na Bíblia Jesus cura muito cego. E o cego de nascença disse: desde que houve mundo, ninguém nunca abriu a visão de um cego. Mas esse abriu. Este quem? Jesus de Nazaré. É ele que abre visão de cego fisicamente e visão espiritualmente. Sabe por que o povo não consegue ver a luz? Porque não clamas aquele que é para clamar. A Bíblia diz que Jesus, quando todos clamaram a ele, todos que clamaram a ele, sejam cegos, passaram a enxergar. Os cegos passaram a enxergar. Mas infelizmente a maioria amaram mais as trevas do que a luz. Como diz as Escrituras, a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o diabo e as suas obras do que o Senhor Jesus Cristo, que é a luz. Está escrito em João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Você é a nossa prioridade. Venha sorrir com a gente, vem para aqui, doutor Odontologia. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a luz é Jesus, luz para iluminar todas as nações. Eu não me admiro muito da incredulidade do povo, Hoje estamos aqui amarrando há um ano. porque a maioria não são incrédulos. Pelos pais, é um trabalho árduo. A Bíblia é bem verdade, que a Bíblia fala em Apocalipse 21:8, que os incrédulos serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Mas a maioria não são incrédulos. Nós estamos diante de um povo que tem a sua crença, que tem o seu segmento, tem a sua doutrina a seguir. Mas a maioria que eu estou falando não crê em quem a Bíblia diz que é para crer. Crê nos que os homens mandaram crer. O próprio Deus, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus subiu com Pedro, com Tiago e com João. E a Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés para falar com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele se transfigurou. Viram ele como ele é, não como em corpo físico, mas viram que estava por dentro. Viram ele todo o resto como um ser resplandecente. Viu Jesus resplandecente. Aí a Bíblia diz que Pedro falou: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Porque ele estava trêmulo, não sabia o que dizia.
Diz a Bíblia que veio uma nuvem do céu e cobriu eles que estavam ali. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês têm que ouvir. Tem aí o capacete aberto. O próprio Deus falou que nós temos que ouvir a Jesus de Nazaré. Nós temos que nos convertermos conforme o seu evangelho, a sua doutrina. Moto com a equipe aqui da Presidência da Bahia no Promessas, ali na Avenida Bernardo Veloso. Então a maioria não segue o conselho de Deus, porque o conselho de Deus é bem claro. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Deus diz que ele, como labareda de fogo, tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. É o que a Bíblia diz. Você sabe o que é perdição? Perdição é o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41, que Jesus vai dizer na cara dos fariseus hipócritas e daqueles que seguiram doutrina de demônios. Mateus 25, 41, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno parece sepultura. O fogo eterno parece uma cova. Parece morreu, acabou. Fogo que nunca se apagará. Diz a Bíblia que no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará, e onde há choro e ranger de dentes. Isso parece uma sepultura. Isso aí parece uma cova. Ensinaram pelos demônios. Está escrito em Hebreus 9, 27, que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Jesus contou o que acontece após a morte. Em Lucas 16, Jesus disse, em Lucas 16, que existia um homem chamado Lázaro, um mendigo. E também existia um homem que tinha muitas propriedades. Era um homem riquíssimo. Diz a Bíblia que ele vivia regaladamente, esplendidamente. A Bíblia diz que ele viveu uma vida de luxo. Diz a Bíblia que o rico morre. E a Bíblia diz que quando ele ergue os olhos, ele ergue os olhos no inferno, sendo atormentado pelo fogo. Aí morre também Lázaro, o mendigo, e é levado pelos anjos para o céu de Abraão. O rico, quando ele ergueu os olhos no inferno, a Bíblia fala que ele estava torcendo, atormentado pelo fogo. Quem falou isso não mente, foi Jesus de Nazaré, o meu Senhor. A Bíblia diz que ele é a verdade. Jesus Cristo falou: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Abraão disse: não, tem um grande abismo entre a gente e vocês, do sorte que quem quiser passar daqui para lá não pode, e nem quem está lá pode passar para cá. Isso aí desmascara o ensinamento que ensina por aí a respeito que quando a pessoa morre vai para o purgatório.
Aí vai fazer missa, vai fazer reza para tirar a alma do purgatório, para colocar no meu lugar. A Bíblia diz que quem está no inferno não pode sair de lá. As Escrituras nos mostram que aquele homem queria sair dali. E ainda pediu a Abraão: Abraão, manda que alguém ressuscite dentre os mortos e vai até a minha casa, que eu tenho 5 irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Abraão disse: não pode ninguém ressuscitar dos mortos para ir lá falar com ninguém. A Bíblia diz que não pode ninguém dos mortos vir falar com ninguém. Lucas 16 está escrito. Aí tem segmento como o espiritismo, que as pessoas vão consultar esses bruxos do diabo, e chega lá, o demônio se materializa, falando a mesma voz do morto que morreu, e as pessoas acreditam que aquilo é a pessoa que veio falar com ela, que é seu ente querido que veio falar com ela. Foi o demônio que está falando. Então o povo, diz a Bíblia, está indo para o inferno porque não querem aceitar o que está escrito. Jesus disse em João 8:51: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. E esta morte não é uma morte física, é a morte espiritual. Porque está escrito que muitos do pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. A Bíblia nos conta no livro de Apocalipse que muitos que já morreram há muitos anos atrás, e os que vão morrer hoje, se morrerem sem Jesus, se morrerem sem confessar os seus pecados, ao seu irmão, a Bíblia nos mostra em 1 João capítulo 1 versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você está pedindo perdão para quem? Quem é que você está pedindo perdão? Para Maria, para Aparecida, para Roque, para Rita, para Fátima, para Lourdes, para Miguel? Você está pedindo perdão para quem? Que o único que perdoa pecado só existe um nome. Este nome é o nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1 versículo 9 fala que se nós confessar os nossos pecados a Jesus, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Porque o perdão de Jesus vem acompanhado com a água da vida, que limpará, que vos deixará limpo, e vem acompanhado com sangue de Deus, que Ele é o próprio Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Aquele sangue que foi derramado não foi sangue de profeta, foi de um Deus menor, como dizem por aí, mas aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi do próprio Deus. Não enxergaram Ele. A Bíblia diz que Jesus, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Antes desprezaram Ele, cuspiram no rosto dele
esbofetearam ele, esfolaram ele vivo, com chicotes. Então quem morreu ali na cruz do Calvário foi o próprio Deus, porque está escrito em Colossenses capítulo 1 que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha o que os discípulos falaram para Jesus. João capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Versículo 9 de João 14, diz-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê a meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao meu Pai. Em João 10:30, Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, pode ser, irmão. 1 João capítulo 5, versículo 20, está escrito que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vocês que sabem e que vocês vão crer. Sabe por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Em Marcos 16:15, ele disse ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Porque ele disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a pregação do Evangelho servirá de juízo para você mesmo. Jesus disse, eu a ninguém condeno, mas as palavras que eu falei, esta há de condenar o homem. É tanto que as palavras que vai nos livrar do fogo do inferno é a palavra de Jesus. Em João 6:68, Pedro disse, para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Olha o que João disse. 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem dá entendimento aos homens para saber o que é verdadeiro, o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que é do diabo. A Bíblia diz que é Jesus que dá esse conhecimento, porque está escrito em Apocalipse que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra, ele é a luz. Se você não olhar para Jesus, você está em trevas, você está no vale da sombra da morte. Se essa luz não te alumiar, você está perdido.
Está escrito que é Jesus que nos dá conhecimento para sabermos o que é verdadeiro e o que não é. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Cego guiando cegos, multidão de cego, de zumbis, só tem nome de vivo, mas estão mortos. Jesus disse: se vocês não reconhecer que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. A Bíblia diz que entrou um homem carregado por 4 homens para que Jesus não curasse. A Bíblia diz que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E eles começaram a zoar entre eles mesmos. É blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Não só eu te digo, os teus pecados estão perdoados, mas eu te digo também: levanta-te e anda. Pega o teu leito e vai para tua casa. Jesus aqui, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 3, João capítulo 1, quer dizer, 1 João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Porque vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ponto. Não tem mais ninguém para termos comunhão. Não tem mais ninguém para colocar a fé. Não existe mais ninguém para crer. A Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não existe mais ninguém para crer. Somente 2 diz a Bíblia. Mesmo em João 17:3. João Evangelho 17:3. Está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Mais de 5 mil bolsas de até 100%. E sabe o que é melhor? Nós vemos que os apóstolos, todos os discípulos, os 12 que ele chamou, fora o traidor, que foi colocado Matias no lugar. A Bíblia diz que todos eles
só prestaram culto e adoração e exaltação a um só nome. Está escrito em está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Infelizmente o povo está cego, porque na verdade a luz é as Escrituras, e as Escrituras é Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. A vida eterna está nas Escrituras, porque Jesus é a própria vida eterna e as Escrituras. Mas a multidão de povos não querem ouvir Jesus, não querem ouvir a voz do bom pastor, porque são bodes e Jesus só é pastor de ovelhas. Está escrito em João capítulo 10, que disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então só quem vai ouvir a voz de Jesus é somente as ovelhas. Os bodes desprezam, os bodes da coice, sai pilotando, jogando upa. É o que os bodes fazem. Os bodes dão desprezo à sã doutrina. O Evangelho é espiritual, que foi descido do céu, pregado por Cristo Jesus e os apóstolos. Em Mateus capítulo 25, versículo 33. Vamos ver pelas Escrituras que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai entrar no reino dos céus. Vamos ver pelas Escrituras. Em Mateus 25, 33, a Bíblia diz que Jesus, ele vai apartar E aquele lanche de qualidade, um dos seus santos, como pastor, aparta do boi das ovelhas. Deu um pulinho aqui com o nosso amigo Tula. A Bíblia diz que Jesus vai falar para as ovelhas em Mateus 34, Mateus 25, 34. Diz a Bíblia que Jesus vai dizer para as ovelhas que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, posso ir para a herança, o reino dos céus. Diz a Bíblia que os que tiverem à sua direita vai apartar. R$40, blusa feminina a partir de... E os bodes que tiver à sua esquerda, Mateus 25, 41, Jesus vai dizer na cara dos bodes, olhando para a cara dele, vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que é que você vai querer ouvir? Vinde bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos? Porque essa vai ser as duas falas que Jesus vai dizer. Tá boa, né? Tá boa, né? Não tá lembrado de mim, não? Eu tô lembrado também.
O filho do seu Joaquim. Deus falar. Aí, ó, faz tanto tempo, né? Deus falou para Jeremias. Olha, depois a gente vê. Tu tá vendo o quê? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem. Eu venho para cumprir com a minha palavra. Isso foi no Velho Testamento, segundo a lei de Moisés. Deus falou isso. Aí vem Jesus, no Novo Testamento, que ele próprio é o Novo Testamento. Aí diz a Bíblia que Jesus vai dizer: essa novidade é para você que nasceu. Dançará céus e terra, Do Boticário. mas a minha palavra não há de passar. Sedutora e Jesus disse: para você brilhar. passarão céus e terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Compre na loja com o revendedor pelo WhatsApp do Bote ou no site. Promoção válida até 23 de julho ou enquanto durar. Você está pensando que Deus vai omitir uma vírgula ou um ponto, ou uma interrogação, vai tirar qualquer versículo ou capítulo por causa de você? No mistério hipnotizante da noite. Intensa, sedutora e irresistível. Para você brilhar como uma estrela. Desodorante Colônia e Body Spray Desodorante com desconto de 20%. Compre na loja como revendedor pelo WhatsApp do Bote ou no site. Promoção válida até 23 de julho ou enquanto. Você pensa que Deus vai tirar uma vírgula ou um tio, É o Boticário. ou qualquer versículo ou capítulo por tua causa, ou por minha causa? Se você não aceitar o que está escrito, você será lançado no fogo do inferno, e depois do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse está falando isso. Vocês preferem a escritura da voz dos demônios, a voz de espíritos enganadores? A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que a Bíblia diz, que o povo ia se apostatar da fé. A apostasia predomina sobre a terra. O povo ia se apostatar da fé e abandonar a fé para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia fala em Atos Apóstolos, capítulo 7, que na pregação de Estevão disseram para eles: homens de dura cerviz, de coração incircunciso, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Infelizmente, é o que a Bíblia diz. O povo recalcitra contra os aguilhões. As escrituras mostram que o povo ia resistir. Resistir quer dizer, não quero esse espírito. O povo diz, eu quero demônios, eu quero guias. Variedade, pagamento de água, luz, boleto bancário. Alô, França! Artigos importados, recebemos aqui Franças importado. Extrema variedade, pagamento de água, luz, boleto bancário. Olha o endereço aí. Infelizmente, o povo troca o Espírito Santo, o Espírito da verdade,
que Jesus falou que ia enviar para a terra. Na hora de abastecer o seu carro, vem para o posto São Geraldo. Na hora de comprar peças para a sua moto, motociclo, bateria com 1 ano de garantia. Infelizmente, você pode cortar o seu cabelo, tem lá uma barbearia do lado do motociclo, além do posto de lavagem. usar o Espírito Santo. São Geraldo desejando Eu não te quero. um final de semana. Vai aproveitar, meu amigo. Agora mesmo, Farmácia União, Estrela Variedade, Ótica Amargosa, o melhor do óculos, o melhor da lente, aí a Ótica. Infelizmente, o povo diz para o Espírito Santo: eu não te quero, eu só quero espíritos enganadores, eu só quero demônios para entrar no meu corpo. É o que a maioria quer, buscando em Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, Catolicismo Romano. Admitir 7º dia, CCB, o povo quer demônios, o povo segue o espírito do erro, porque o espírito da verdade, disse Jesus, guia a nós em toda a verdade. Como você vai enxergar se você não quer ver? Como vocês vão querer se salvar se não crê no Salvador? Esse mundo predomina milhares de religiões, milhares de senhores, milhares de senhoras, milhares de deuses. O povo segue os seus falsos profetas. O povo segue as suas desilusões, blasfemando o caminho da verdade. Aonde a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, que nesta terra existem muitos senhores, existem muitos deuses, de acordo com o gosto das pessoas. Eu simpatizei, é o que Paulo diz, eu simpatizei mais por senhora fulana, eu simpatizei mais por senhora Bertana, ou por senhor Bertano. Ele é o meu padroeiro, ela é a minha padroeira. Ô meu irmão, pode ser. É o que o povo diz. Muitos senhores, muitas senhoras, Aparecida, a padroeira do Brasil. Você sabia que a Aparecida do terreiro de Macumba é um Exu? Você sabia que é um demônio? Vocês não querem ter conhecimento de Deus, vocês serão lançados no inferno. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, que o povo não quer se arrepender, porque não quer deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Apocalipse 9, 20 diz que o povo não quer se arrepender, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os seus demônios. Apocalipse 9, 20 chama as suas imagens escultura de demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, assim, meu irmão, chama as imagens escultura de demônios.
E a Bíblia diz que aquele que cultua ou que faz sacrifício para uma imagem está fazendo para os demônios e não para Deus. 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. E Apocalipse 9, versículo 20. Goste de adorar os demônios. Goste de adorar o seu Senhor. Você sabia que o diabo é o pai da mentira? No João 8,44. Se fosse na data, mataram. Fala que o diabo é o pai da mentira. E a Bíblia diz que a única verdade é Jesus. E aí agora? O que Jesus falou é a única verdade. A doutrina dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo é a única verdade. Assim, o líder religioso disse, falou isso, falou aquilo outro. Eles tomam por verdade. Tomam por verdade. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora, o que é verdadeiro passa a ser mentira pela boca do povo. E o que é mentira passa a ser verdade. Lembrando que na Clindoso, a avaliação é gratuita. Meu serrote está lá na Copa Caju esse ano, né? E beleza, eu pedi a Buni, eu quero o serrote esse ano na Copa Caju. E vai lá, recebendo você de braços abertos aqui na edição. A Copa Caju vem com apoio do deputado federal Jorge Sola e vem com apoio do deputado estadual Bobô, aqui na edição da Copa Caju. Venha sorrir com a gente! Venha sorrir com a gente! Venha pra cá, você é a nossa prioridade! Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, na Clindoso Odontologia, uma grande de clínica odontológica. O povo não tem nenhum respeito pela palavra de Deus. Nenhum tipo de respeito. Agora, se fosse uma procissão do povo com um demônio nas costas andando na cidade, aí parava o som, tenho certeza que não tocava. Isaías 45, 20 diz: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, que rogam por um Deus que não pode salvar. Se fosse carregando um demônio nas costas aqui, tenho certeza que o povo tinha maior reverência, até fazer o sinal da maldição, o sinal da cruz. Você sabia que a cruz é maldição? Que Jesus se fez maldito por nós morrendo na cruz do Calvário? Você sabia que todos aqueles que morressem pendurado no madeiro era maldito? Não porque a pessoa era maldito, mas porque a cruz é uma maldição. Ele se fez maldito na cruz. Crucifixo é maldição. Se você tem eles pendurados no retrovisor do seu carro, se você tem ele na sua casa, se você tem imagem na sua casa, você está fazendo a sua casa casa de demônios. Estou falando mentira, senhor? Ei, senhor, o daqui, não de lá. Estou falando mentira? A verdade é o Senhor, não é Jesus não, né? A verdade é que o padre culpava de Senhor, não é Jesus não, né? Se converter, rapaz, para não ir para o inferno. Os povos mandam ser a cabeça. Como que eu viesse aqui na rua falar o que eu acho, o que eu penso? Eu não sou nenhum maluco de vir aqui para a rua falar o que eu acho, o que eu penso. Tudo o que eu falei eu posso mostrar na Bíblia. Agora, quando eu sou padre, eu sou papa, mostrar o que eles ensinam está na Bíblia, se Deus aprova. Passou, irmão.
As escrituras declaram. Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como pois invocarão? Como pois invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? É o que a Bíblia diz. Como alguém pode crer naqueles que não ouviram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe o que Jesus disse? Quem vos ouvir a voz, ouve a mim. E quem ouvir a mim, ouve aquele que me enviou. Ele disse também: quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Povo de Amargosa, não tem outro jeito de servir a Deus sem ser por Jesus Cristo, sem ser por obedecer a Ele. Perguntaram a Jesus em João 6, 28. Perguntaram ao Senhor: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Tiver essa mesma dúvida que você tem, a maioria das pessoas tinha a mesma dúvida de João 6, 28. Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus, olha o que a Bíblia diz, a obra de Deus que Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Só existe uma obra de Deus. Efésios capítulo 4 diz: só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um batismo, só existe uma fé. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: qual parte de João diz: todavia para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo é o nome dele. Senhor, só existe um. Deus, só existe um. Eu não estou aqui pregando um Deus morto, nem um Deus que tem boca mas não fala, tem mão mas não apalpa, tem olhos mas não vê, tem pé mas não anda, tem sol que sai da sua garganta, e ainda precisa que alguém venha limpar a sua poeira, porque ele mesmo é aleijado, não pode se mover. Mas eu vim aqui pregar o Deus dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Importa que pregamos Jesus Cristo e este ressuscitado. Importa que nós proclamar o Evangelho e o nome de Jesus. Eu não falo de nenhum outro nome, porque todos os outros nomes são nomes de pecadores.
Eu só falo em um nome só, o nome do Senhor Jesus. O único que nunca teve pecado, o único que nunca teve engano na sua boca, se chama Jesus. Quer ver? Em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 7, versículo 26, olha o que a Bíblia diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os anjos. A Bíblia fala de Maria assim. Onde é que está escrito? Fala de bem-aventurada. Bem-aventurada. Ou bendito, que é a mesma coisa. E logo dizendo, disse atentamente ao Filho de Deus: bendito vocês não será, você será. Bem-aventurada não significa que é santo, sem pecado. Significa mais do que feliz. É o que significa a palavra bem-aventurada. As escrituras só se referem a Jesus como santo, imaculado, irrepreensível e separado dos pecadores. Você só vai achar uma outra divindade se for no livro de São Cipriano, no livro de Satanás. É onde vocês vão achar as suas divindades, porque as escrituras diz que toda divindade está apoiada em Jesus Cristo, o único ser divino, Senhor e Deus, Salvador e vida eterna. Toda divindade, diz a Bíblia, que está em Jesus Cristo. Eu não vim aqui para vocês pedir para vocês me seguir. Eu não estou aqui para pedir me sigam. Nós temos um canal no YouTube. Nós fazemos as pregações para evangelizar. Mas nós não pedimos seguidores, siga nós. Assim eu falo aqui. Não sigam ali. Sigam as escrituras. Ande como ele é bom. Primeiro João. Primeiro João capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeiro João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem obedece a Jesus, quem obedece a Deus,
este pratica a palavra de Deus, anda com fome, a Bíblia manda. Mas tem muita gente que tem andado como o seu Senhor, enchendo a cara de cachaça. Os bêbados estão andando como o seu Senhor, Zé Pilintra, que é o Senhor, o Deus da cachaça. Cada um tem seu Deus. Essa é a verdade. Andam como o seu Senhor. Pode ser, meu irmão. Andam como o seu Senhor. É verdade o que a Bíblia diz. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. 1 João capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: nisto está manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Tem a separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Assim ensinou aquele demônio, Papa Francisco, aquele escravo de Satanás, aquele cavalo do diabo, que tem enganado milhões de pessoas com a sua doutrina de demônios. Tá com medo do Ricardo? Não sai do Ricardo, é meu Deus do céu, faz tadinho. Olha a farmácia ali, ela tem remédio ali, viu? Tomou remédio hoje não? É verdade. Ah, não tomou remédio hoje não, não foi? É assim que é a verdade. A Bíblia diz que é verdade. É meu. Ela traz a luz. E a luz, tudo que está em trevas é manifesto. As coisas que estão em trevas, através da luz, tem que ser manifestada, para que o povo saiba que elas estão seguindo demônios. Amém, irmão. Amém. Então, se a luz não clarear, se você está em treva, você não está enxergando nada. Para você, tudo aqui é luxo, tudo aqui é coisa boa. Se você não está vendo, para você o bom é mal. Se não vê, se não vê, tem muito mais essa casa aí. Não cansa muito ela não, hein? então infelizmente as pessoas não querem enxergar. Mas isso não é problema. Isso não é problema. As escrituras dizem que poucos vão crer no Evangelho. As escrituras falam que poucos vão crer na pregação. Isaías 53 está escrito: Senhor, quem crê na nossa pregação? E aqui foi manifesto o braço forte do Senhor. Verdade é que poucos vão crer, porque são poucos que vão se salvar. Nós seremos salvos e libertos pela verdade. E a verdade já foi revelada. A justiça de Deus já foi cumprida nesta terra. Para você brilhar como uma estrela. Desodorante Colônia e Body Spray Desodorante com desconto de 20%.
Compre na loja com o revendedor pelo WhatsApp do Bote ou no site. Promoção válida até 23 de julho, enquanto durarem os estoques. Aí diz por aí. Que todos os caminhos levam o homem para Deus. Aí vai as escrituras e diz. As escrituras falam que Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Aí vem o diabo e diz: todos os caminhos levam para Deus, toda a religião é de Deus. Eu não estou aqui pregando religião, porque Jesus não é religião. Eu não sou evangélico nem católico. Eu sou cidadão do céu. A minha pátria não é aqui o Brasil. A minha pátria é a Nova Jerusalém Celestial. Sabadão, show de atendimento, ainda com Jesus não é religião. Jesus é o caminho. Você encontra Ele é a verdade e a vida. 16,99. Tem um bocado de evangélico indo pro inferno aí, porque estão pregando o outro evangelho que não é o que está escrito. O evangelho da prosperidade, o evangelho coach, o evangelho motivacional. O apóstolo Paulo escreveu que iriam pregar vários tipos de evangelho. E muitas igrejas que se diz de Deus, evangélicas, que o seu Deus não é o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que não segue a Jesus Cristo. A Bíblia diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como também o catolicismo romano. Catolicismo romano. O Papa é o dono do banco mais rico do mundo, o Vaticano. Essa novidade é para você que nasceu para brilhar. O Vaticano. A fragrância inspirada no mistério hipnotizante da O negócio deles é fazer imagem para vender. Para você brilhar como uma estrela. O negócio do catolicismo romano é fazer imagem de pequena a grande. Tudo para dinheiro. Promoção válida até 23 de julho ou enquanto durarem os estoques. Glamour Midnight é o Boticário. Essa novidade é para você que nasceu para brilhar. Glamour Midnight do Boticário. A fragrância inspirada no mistério hipnotizante. A Bíblia fala do apóstolo Paulo pregou contra a idolatria. Para você brilhar como uma estrela. E a Bíblia diz que as almas se converteram. Dos apóstolos, um homem chamado Demétrio. Demétrio disse: a nossa profissão, porque ele trabalhava fazendo imagem escultura para vender, fazendo nicho de Diana, fazendo imagem escultura, fazendo crucifixo para vender. Demétrio falou: a nossa profissão vai cair em descrédito, porque esse Paulo aí, essa peste, está dizendo que não é Deus o que se faz com as mãos. Chamou o apóstolo Paulo de peste, porque o lucro dele de fazer imagem escultura estava acabando. O apóstolo Paulo, através do evangelho, estava convencendo as almas, e pelo Espírito da verdade que estava com ele, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a Bíblia fala que imagem escultura é comércio. Eles vendem as suas imagens, sendo que as escrituras diz
No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, a palavra diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Versículo 5 de Êxodo 20: não te curvarás a ela, nem a ela servirás. E a Bíblia fala, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que os idólatras não entram no reino de Deus. Em Apocalipse 21, 8, fala que os idólatras foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Então esses padres e esses papas querem que você vá para o inferno, acreditando em seus demônios. Você sabia que ele não é representante de Deus aqui na terra? Você sabia que ele está aqui representando o anticristo, o próprio Satanás, os demônios? A Bíblia diz que Satanás ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Você vê aquela aparência de bonzinho, de um homem bom, só tem cara, mas ali está todo o inferno nele, porque a Babilônia sai do catolicismo. A Babilônia é o próprio catolicismo romano, é o que predomina sobre toda a terra, a mais forte doutrina de demônios. Parece de Deus, mas quem diz quem é de Deus e quem não é Jesus. Que fala o que é verdadeiro e o que não é Jesus. Vocês têm que parar de se estribar, de se apoiar em doutrinas, ensinamento de homens. É aqui com a estrela da verdade. Olha a gala de gente. O que tá faltando, o sentimento errado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Então, infelizmente, as pessoas estão dando ouvido a homens mentirosos que trabalham para o diabo na face da terra. Você está pensando o quê? Que Jesus está morto? Está pensando o quê? Jesus está morto? O catolicismo romano está. É tanto que ele está pendurado num pedaço de madeira até hoje. Porque esse é o desejo do catolicismo romano, ver Jesus ali morto. Porque foi o Império Romano que matou o Senhor Jesus. Porque foram eles mesmos que mataram. Um homem de Deus que fez pregação na rua. Ele entrou dentro da igreja católica na cidade aí. Tinha Jesus, uma imagem que se diz de Jesus, tipo de um caixão, na igreja católica. Tipo num negócio de vidro assim, ó, fechado, e a imagem lá dentro morto. Esse é o prazer deles. Porque o Papa se diz representante de Deus. Ele se diz o intercessor. É tudo que as pessoas pedem perdão para ele, vai confessar os pecados para ele. Para um filho do diabo. Onde a Bíblia fala que é para nós confessar o nosso pecado a Jesus. Então o prazer
do catolicismo romano é sempre ver Jesus morto. Eles falam de Jesus, mas fala, Maria passa na frente. Aonde que ela vai passar? Nunca passou e nunca passará, porque ela se dobrará perante o nome dele. Cega, feira cega, não chega, passa manuseando a cabeça. Então o povo foi o mesmo que mataram, é o mesmo que tem prazer dele morto. E que Maria passa na frente. Sabe o que é que a Bíblia diz? No livro de Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará, no que estão no céu, os anjos no céu, na terra, os homens, as almas dos homens que viveram, e debaixo da terra, os demônios do inferno se dobrará perante o nome dele. A própria Maria, a senhora do catolicismo romano, a deusa do catolicismo romano, vai se dobrar diante do meu Senhor Jesus Cristo e Salvador. As Escrituras não mentem. Mentiroso seja você e sua coxa de demônios. Vocês têm que saber que só existe um Senhor em todos os céus e terra e mar. Que só existe um Deus que está sentado no trono de glória e Jesus assentado à sua direita. A Bíblia diz que Jesus, a Bíblia fala que só tinha 3 tronos no céu. 3 tronos. O do Pai, o do Filho e do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Jesus, estava Jesus, o Senhor Deus e o Espírito Santo no princípio de todas as coisas para fazer o homem. Os 3 fizeram. Aí no livro de Mateus, o Filho desce. O Filho desceu do céu. Aí só ficou o Senhor Deus e o Espírito Santo, porque o Filho estava na terra. Aí o Filho veio, ensinou o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, morreu na cruz dizendo está acostumado. Aí ele disse, eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus sobe, o Espírito desce, em Atos dos Apóstolos. Aí só tem agora Deus e o Senhor Jesus no céu. O Espírito Santo está na terra. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas cabe você querer ser convencido por ele. Quem é da verdade, Jesus disse, ouve a minha voz. Então o Filho desceu, o Filho subiu, o Espírito desceu. Agora só está lá em cima Deus e o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Deus está sentado no trono, Jesus à sua direita. E tem um lugar vazio que ninguém pode ocupar, o lugar do Espírito Santo. Querem ocupar o lugar do Espírito Santo de Deus. O trono está lá em cima vazio, do lado do Senhor Jesus, do Senhor Deus, mas não é para ninguém sentar. Nós ouvimos nesta terra
que estão falando assim, ó, sai fora, Espírito Santo. Agora quem vai reinar agora é Maria. Maria é pecadora. Estão colocando a mulher que tem pecados no lugar do Espírito Santo. Você está cheio de pecado. Dizendo que ela vai rogar por você na hora da sua morte. Você que roga para Maria ou para a apodrecida, você vai queimar no fogo do inferno. Quer tomar o lugar do Espírito Santo, mas vai receber uma espadada em fogo. Vai transpassar a espada, vai lançar no fogo do inferno aqueles que quiser passar na frente do Consolador amado. Então esse novo ano diz que Aparecida ou Maria vai rogar por você na hora da sua morte. Aí a Bíblia vai dizer que quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis se chama Espírito Santo. A Bíblia fala também que só existe um Consolador. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí no Gatinha Clube, você é nosso convidado a fazer parte junto com a gente desse super maravilhoso aí espaço Gatinha Clube. É discatinho da Casa Loteca. Obrigado. A mulher está dizendo que eu estou pegando o evangelho antes da cruz. Eu não escuto voz de demônios. A voz que eu escuto é a voz do Senhor Jesus Cristo, que é meu bom pastor. Vai com sua doutrina de demônio para os infernos. Quando vê assim, se cumpre a escritura nela. Sabe qual é a escritura que está se cumprindo nessa mulher? Sabe qual é a escritura que está se cumprindo nela? 1 Timóteo capítulo 4. A Bíblia fala que o povo ia se apostatar da fé, ia dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele me ensina todas as coisas. Eu pego, é na luz das escrituras. Vem desfazer que eu estou pegando o evangelho antes da cruz. Cruz é maldição. Eu amo a mensagem da cruz. O que foi pendurado nela. Depois que o meu Senhor saiu dela, nunca mais voltou para ela e nunca mais voltará. Simplesmente é uma maldição. Está escrito: aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Várias pessoas de doutrina de demônios que existem por aí vieram até mim para desfazer da pregação do Evangelho. Mas como diz as Escrituras, por 7 caminhos Satanás fugiu. Porque Jesus vence Satanás é na palavra. Jesus vence o diabo é na palavra. O diabo também conhece a Bíblia. Em Mateus capítulo 4. da cidade. Chega, aproveita, compra, economiza, Bovinos do Vale, onde você encontra a carne do churrasco e os cortes especiais. Em Mateus capítulo 4 a Bíblia diz, você, irmão, que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Aí o diabo falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás leva Jesus até o pináculo do templo. E disse: se joga daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos da hora a teu respeito. Aí Satanás falou para Jesus, querendo que Jesus se suicidasse.
Fala para Jesus, chora que está aqui abaixo. Porque os teus anjos está escrito. Cara, olha o teu respeito para que não tropece com o teu pé com a pedra. Aí Jesus disse para ele: não tentará o Senhor teu Deus. Ele não desistiu ainda. Levou Jesus até o globo da terra e mostrou todo o mundo e a glória do mundo, o dinheiro, a fama, riquezas. E disse para Jesus: tudo isto te darei, se tu prostrar, tu me adorar. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É assim que vê esse demônio. Doutrina de demônios, filho do diabo. A gente vence com a palavra. Está escrito: nada podemos contra a verdade, do que a verdade em favor da verdade. Está escrito também em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por aí, existe muita gente que diz: eu quero em Deus, eu quero em Deus do meu jeito. Pois é, o diabo quer em Deus do jeito dele também. O diabo quer em Deus, expressando toda a escritura. As óticas Miller, comunica a toda a população diabanosa. O diabo quer em Deus, expressando o evangelho e a sã doutrina. Assim é a maioria das pessoas. Em Tiago 2,19 está escrito: crê tu em Deus, faz bem, os demônios creem que estremecem. Até o diabo crê em Deus. O crer em Deus não vai te salvar. O que vai te salvar é crer em Deus, conforme o Evangelho de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Ou não? Satanás está em todo lugar, mentindo para o povo, enganando. Não se engane não. Esse céu que hoje você vê, esse céu físico, e essa terra que hoje você vê, se converterá em coisas espirituais. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala que esse céu e essa terra está reservado para o fogo. Tudo isso aqui consumirá, não ficará nada. Mas tem segmento por aí, pode ser, meu irmão. Tem segmentos por aí que afirmam que esta terra não vai ser destruída, que esse mundo não vai ser destruído, que não existe inferno, fazendo de Jesus mentiroso. Esses céus e essa terra que hoje você vê, pastor, será consumido pelo fogo. Isso aqui não vai ficar nada. Aí diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, que vai descer uma nova Jerusalém, a cidade santa, para aqueles que morrerem em Cristo. E os que morrerem em Cristo, a sua casa é no inferno, e depois o lago de fogo e enxofre. Leiam a Bíblia, pare de acreditar nos demônios. Tome o que Jesus falou por verdade. Tem pessoas que acreditam em um pé de pau espendurado atrás da orelha, na ferradura atrás da porta, sal grosso, pimenta, para espantar mal olhado. Acredito também em crucifixo. Acredito também que o Salmo 91 aberto na estante,
vai livrar ele de alguma coisa. As escrituras me mostram, a Bíblia me diz que eu só serei protegido por Deus. Se eu aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, aí diz a Bíblia que Deus vai colocar os anjos dele ao meu redor. Aí Satanás, que eu saí da minha vida, vai ficar ao redor. Mas somente se eu tiver Jesus. Aí, irmão, mas eu não sirvo a Deus, eu não sou servo de Jesus, eu sou protegido. Tu que pensa, os demônios só estão te dando um tempo para ele te matar e te levar para o inferno. Satanás já está esperando a hora exata para te passar na rasteira e a tua alma descolar do corpo e ele te arrastar para o fogo do inferno. É o que diz a Bíblia. O povo não quer ler Bíblia. Quem não desperta e deixa de ficar alerta, não fechando a porta aberta, ele está a procurar. Mas para mim o seu rugir não tem efeito, pois eu guardo em meu peito a unção de Jeová. Tenho certeza que Satã está falido, pois ele já foi vencido pelo leão de Judá. Estou debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Estou debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Disputa quem manter sua coroa nunca vai sofrer a dor, não vem ajudar. Nesse caminho o crente sobe, o crente desce, mesmo quando ele padece, vencedor sempre será. E na batalha vai vencendo a todo instante, enfrentando a pé gigante com rugido de leão. A sua fé, por pequenina que pareça, vai acertar na cabeça e o gigante vem ao chão. Estou debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Estou debaixo do poder de Deus, estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. A Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão, se prepara pra tragar. Quem não desperta e deixa de ficar alerta. A Bíblia diz que Jesus falou para os escribas e fariseus e doutores da lei. Jesus disse: vocês todos não entram, e os que querem entrar você não deixa. É assim que acontece. Os povos escolheram os demônios para seguir e querem impor as pessoas a seguir também e ensinar com a verdade.
Então, infelizmente, é assim. Fique sabendo de uma coisa. O que eu falo hoje, falo a todos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Esse grupo do Salão do Reino, dos testemunhas de Jeová, eles não são testemunhas de Jeová coisa nenhuma. São testemunhas de Satanás, dos demônios. Porque a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Jesus Cristo é a única testemunha fiel e verdadeira. Só existe uma testemunha fiel. E essa testemunha, eu tenho uma caneta azul sobrando aí, é coisa rápida. Presta aí, Fabinho, tirando. fiel e verdadeira. Sabe escrever, para quem quer caneta? Jesus disse: e vós sereis as minhas testemunhas. Bota o dedo. Daqui a pouco eu devolvo. Eu deixo a vermelha estourando. Aqui que é vermelha, porque aqui é PT. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Os apóstolos e os discípulos seguiram a Jesus Cristo em toda a sua palavra. Não acredite nos testemunhas de Jeová. Estes do Salão do Reino são testemunhas do diabo. Testemunha de Deus é Jesus Cristo. E nós que seguimos a Jesus Cristo. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que ser testemunha de Deus é somente Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel e verdadeira. E nós não temos nenhum vínculo com o Salão do Reino. Não tem nenhum pacto com o demônio. Nenhuma comunhão, a luz com as trevas. Nem Deus com o diabo. Nem Jesus com os demônios. Nem a luz com as trevas. Seguidores de demônios, você que segue o Salão do Reino, do povo que se diz testemunha de Deus, Jesus de Deus, não seguir os demônios. A senhora está cega, a senhora de rosa. Ou a senhora de rosa que está conversando com o rapaz que vem de amendoim. A senhora está cega, por isso que não consegue ver. Só Jesus pode curar a tua cegueira. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Se alguém se diz testemunha de Jeová, de Deus, essa pessoa deve dar o mesmo testemunho que Jesus deu, e os apóstolos e os discípulos. Como é eu? Você sabe quem é o fundador? O fundador da seita Testemunha de Jeová, Charles Stanley Russell. Ele foi preso por adulterar as escrituras, por fazer esses livrinhos do diabo, por ele fazer a sua própria doutrina e ensinar o povo por verdade. Ele foi levado diante do tribunal por um pastor. Você pode procurar a história dele. Ele disse que traduziu a Bíblia. Aí ofereceram o alfabeto grego para ele. Ele não soube nem as vogais. Que dirá traduzir a Bíblia? Sabe o que ele fez? Ele tirou as partes que ele achava que não era boa,
acrescentou o que ele achava que era bom. Não acredite nesses livros, não pegue essas porcarias do Salão do Reino. A Bíblia diz que não é para nós ir além do que está escrito. A Bíblia me mostra, as Escrituras diz que não é para nós ir além do que está escrito na Bíblia, que não é para nós seguir as filosofias, estudar outros livros para comparar com a Bíblia. A palavra do Senhor fala isso, que é para nós crer no Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Então a testemunha de Jesus, de Deus, a testemunha de Deus é Jesus Cristo, não é o povo do Salão do Reino. Eles são testemunha do Satanás, dos demônios. É isso que eu queria falar. E falar na cara de qualquer um deles, e na cara de quem também estiver achando ruim. Que Deus vos dê arrependimento e salve as vossas almas do fogo do inferno. Minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas o certo correrá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num lugar sem poder sair, está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também o seu
céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é sendo fabricado de porqueiros que podem comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido de todo se cumprido, ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Quem protege agora é o Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água como um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve bela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixa o céu que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir. Quando alguém seu nome chama,